Meus amados, hoje nós vamos encerrar o livro de Abacuque. Então, o nosso texto está em Abacuque 3. E é sobre ele que nós vamos estar aprendendo e conversando nessa manhã. A tradução que eu vou ler aqui é da King James. Ela não tem para ser projetada aqui. E aí eu acertei com o João que ele colocaria uma outra versão para que os irmãos pudessem acompanhar. Mas algumas coisas, quando nós lemos alguns textos bíblicos, as traduções em que eles estão escritos, obviamente eles nos ajudam numa compreensão maior e revelam também a intenção com que aquele texto foi escrito ou, de uma forma mais intensa, o assunto que quer ser tratado. E eu confesso para vocês que, quando eu li nessa versão, que eu vou estar lendo aqui para vocês, que é a versão do King James, algumas coisas, elas me saltaram aos olhos. É como se o texto tomasse vida, porque a gente entende a intenção com que ele foi escrito. E aí isso não invalida as outras traduções. A questão não é essa. A questão é que eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor compartilhou comigo nesta versão. Diz assim: então o profeta Abacuque fez a seguinte oração, em estilo shigaionisto, isto é, sob a forma de cântico de confissão. Ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época, ainda que estejas irado. Lembra-te da tua imensa misericórdia. Eloá, Deus, veio de Temã, e Kadosh, o santo, veio do monte Parã, regiões das cavernas. O Senhor, o seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão, e o esconderijo da sua força está ali. As pestes vão adiante dele, e a praga destruidora o segue. Eis que ele se deteve, e a terra estremeceu. Olhou e fez tremer todas as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas firmes desde a antiguidade se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Contemplei a aflição das tendas de Cusã, tremiam todas as cortinas das tendas de Midian. Seria contra os rios que estavas irado, ó Yahvé? Era contra os riachos a tua cólera? Foi contra o mar que o teu zelo transbordou quando cavalgaste em teus cavalos de guerra com as tuas carruagens de vitória? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas. Os montes te observaram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência. O abismo estrondou, erguendo as suas ondas enormes. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Ante o lampejo das tuas flechas que voam, o brilho intenso da tua luz reluzente, da tua lança reluzente. Com zelo e grande furor, andastes a passos largos por toda a terra e com indignação pisoteastes Goim, nações pagãs. Partiste para salvar a tua gente, para libertar o teu povo ungido, esmagaste o líder das nações ímpias, despindo-lhe por completo da cabeça aos pés. Transpassas a cabeça dos seus valentes com a sua própria lança, quando saíram com um terrível ciclone, a fim de nos espalhar com maligno prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu abrigo. Eis que tu marchas com os teus cavalos pelo mar, agitando as grandes águas. Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto,
aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação, que virá sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra das olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas dos apriscos, o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé, Adonai, o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo, faz-me caminhar em lugares altos. Senhor nosso Deus, a sua palavra foi lida, ó Deus, e ela já é suficiente, ó Deus, para comunicar ao nosso coração aquilo que o Senhor deseja. Ela já é suficiente e poderosa para trazer a transformação que o Senhor requer nas nossas vidas. Ela é suficiente e poderosa para se revelar a cada um de nós, ó Deus. Mas eu te peço agora, Senhor, que por misericórdia, o Senhor me use, ó Deus. E aquilo que o Senhor compartilhou, aquilo que o Senhor tratou ao coração, ao meu coração, aquilo que o Senhor usou o profeta Abacuque, ó Deus, para revelar a nós, ó Deus, porque a tua palavra está revelada nas nossas Bíblias, ó Deus. Que ela chegue ao coração de cada um aqui, ó Deus. Senhor, obrigada porque o Senhor é Deus soberano. Obrigada porque o Senhor continua nos resgatando e fazendo as suas maravilhas no nosso meio até os dias de hoje. Nós te agradecemos por cada dízimo e por cada oferta colocada nesse lugar aqui, ó Deus amado. Porque nós sabemos que isso, Senhor, é prova da provisão que o Senhor tem em cada casa aqui representada. Abençoe, ó Deus, para que esses dízimos e essas ofertas continuem sendo bem administradas no meio da tua igreja, sendo socorro para todos aqueles que precisam, manutenção da tua casa, ó Deus, para a honra, glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Abacuque, ele é conhecido como profeta do avivamento. E aqui tem algumas coisas que é interessante, né? Eu creio que o Guto já compartilhou isso com vocês no primeiro dia, porque eu não estava na leitura do primeiro capítulo. Mas o que nós vamos entender agora, no capítulo 3, dessa leitura que a gente acabou de fazer, é que esse profeta, ele começa o livro dele com uma oração de questionamento. Uma oração que chega a beirar o desespero e a incredulidade. Porque lá no capítulo 1 ele começa a falar assim: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Há um desespero na alma desse profeta. Eu falo: Senhor, o Senhor está alheio, o Senhor não está vendo que a maldade está se multiplicando? Olha o que está acontecendo, o teu povo está perecendo. E eu sei que o Senhor é Deus santo e o Senhor não compactua com isso. Mas eu também não estou vendo o Senhor fazer nada. Eu não vejo nenhuma movimentação da sua parte. E o Abacuque, no decorrer do livro, ele continua questionando e falando com Deus. E ele começa com uma ação desesperadora. Como uma oração desesperadora. E aqui, nos últimos versículos que nós lemos, a gente olha e percebe um profeta que está descansado no poderio do Senhor, a ponto de declarar: eu confio no Deus da minha salvação. O livro de Abacuque, ele é a explanação de um profeta que sai do medo para a segurança, da desesperança para a esperança. De alguém que caminhava por aquilo que via, para agora descansar na fé e na certeza da provisão e do cuidado do Senhor. E aí, como eu falei, é interessante a gente pensar nesse profeta como o profeta do avivamento. Porque normalmente, quando nós usamos essa palavra, a gente pensa em grandes ações. A gente não pensa em considerar algumas coisas como um questionamento com Deus, um andar por vista e não por fé. A gente não para ouvir o que o Senhor tem falado. E quando esse profeta, lá no capítulo 2, ele fala assim:
eu volto para a minha torre de vigia, para ver o que o Senhor tem preparado. E então, como um arauto, anunciar. Eu imagino que esse voltar de Abacuque para ouvir e ver a voz de Deus, ele não tenha sido algo fácil. Porque, afinal de contas, ele era um profeta. E o questionamento do coração dele e aquilo que ele estava vendo eram reais. Assim como o silêncio do Senhor também era real. Assim como a aparente quietude de Deus também era real. Só que ele toma um posicionamento. Ele fala assim, olha, eu vou voltar, porque tem alguma coisa que eu não estou entendendo. E eu preciso voltar para o único lugar que será possível abrir o meu entendimento, que é aos pés do Senhor. E aqui a gente precisa entender que tudo aquilo que ele estava vendo, ele estava colocando na presença do Senhor. Todos os seus medos. Quando ele pega e fala assim, olha, Judá está para ser destruída. É porque a Babilônia estava crescendo de uma forma que era avassaladora e assustadora. Quando ele começa a apresentar os seus medos para o Senhor, ele está, de alguma forma, fazendo como nós temos costumes, às vezes, de fazer. Quando nós paramos e oramos e falamos assim, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Lá no meio da tua igreja? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? E aí eu não estou falando igreja, primeira igreja batista, estou falando igreja do Senhor espalhada por toda a terra. O Senhor não está vendo o que está acontecendo? As famílias estão sendo atacadas. O ímpio tem aumentado no nosso meio, ele tem ganho força e a gente tem ficado acuado. Só que a gente precisa entender que quando a gente faz essa oração, é porque os nossos olhos perderam o foco que interessava. Quando a gente começa a ficar desesperado acerca daquilo que nos cerca, é porque os nossos olhos não estão mais no Senhor. E é porque principalmente nós esquecemos que Ele é Deus soberano. E quando a gente entende a soberania do Senhor, a gente tenta voltar para Ele. E a gente apresenta o nosso coração, assim como o profeta, no final do capítulo 2, ele fala assim, o Senhor está no santo templo, silêncio. Há algo muito precioso para a gente entender, para conseguir entrar no capítulo 3. Às vezes nós não temos conseguido silenciar os nossos corações para ouvir aquilo que o Senhor tem querido falar no meio do seu povo. Às vezes, nós estamos com a nossa mente, com o nosso coração tão agitado pelaquilo que nós temos visto, que nós perdemos a capacidade de ouvir e identificar a voz do bom pastor. E aí a gente fica sendo jogado de um lado para o outro. A gente se desespera porque o nosso candidato não ganhou a eleição e agora como é que vai ser? A gente se desespera porque tem um projeto de lei para ser aprovado que, meu Deus, vem contra a igreja. A gente se desespera porque a economia está correndo risco de ficar novamente desestabilizada. Porque os nossos empregos podem ser chacoalhados. A gente se desespera por coisas que não deveriam nem ocupar lugar no nosso coração. Sobre qual dessas nós temos algum poder? Nenhuma. Mas o nosso Deus é soberano e Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada, Ele não perdeu o controle da igreja. Ele continua no alto e sublime trono dEle. E quando eu falo no alto e sublime trono, não é que Ele está distante de nós.
É para que a gente entenda o poder que está na mão dele. O reino do Senhor, o reinado do Senhor, é um reinado inabalável. O nosso Deus não se abala, ele não é movido por circunstâncias terrenas. É ele quem governa todas as circunstâncias. E sim, pode parecer estranho, mas a exemplo da Babilônia, o Senhor levanta ímpios sim para tratar com o seu povo. Porque foi isso que ele fez com Judá. Ele permitiu que a Babilônia crescesse. Ele permitiu que os ímpios se fortalecessem. Porque Judá precisava de tratamento. Judá havia se desviado dos caminhos do Senhor. Havia se esquecido que Deus continuava sendo Deus soberano. E o coração estava distante. O coração de Judá estava voltado a práticas que não eram do Senhor. E Judá precisava ser resgatado. E aí, quando o profeta questiona e fala assim: acaso o Senhor vai usar um ímpio para tratar conosco? E o Senhor revela para ele que sim. Porque todos os atos de justiça, todo o tratamento que nós requeremos para o mundo, tudo aquilo que declara a manifestação visível do Senhor, precisa começar pela casa do Senhor. Precisa começar pelos que são do Senhor. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Para sermos um povo separado que represente o reinado do Senhor nessa terra. Nós temos sido um povo que verdadeiramente representa a soberania, o poder, a santidade do nosso Deus? Nós temos sido um povo que diante das dificuldades que têm sido apresentadas, nós permanecemos inabaláveis? Eu me lembro que há um tempo bem curtinho atrás, quem sabe 10 dias, quem sabe 7, 8 dias, alguns de nós estavam com o coração aflito porque quem será que vai ganhar as eleições? Quem será o nosso próximo prefeito? E a gente se degladiou. Irmãos pararam novamente de conversar com irmãos, porque um votou no A e o outro votou no B. Vocês acham, sinceramente, que isso representa um povo que tem o coração firmado no Senhor, botando a sua confiança em homens? Nós precisamos entender que Deus está no controle, independente se é A ou B, os planos dele se cumprirão para a sua igreja, se cumprirão para o seu povo. A nossa confiança não pode estar em coisas, em homens, em situações. Nós precisamos acalmar o nosso coração, voltar para a nossa posição e ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Quando o profeta do avivamento faz isso, e aí isso fica claro, no verso 1, do verso 1 até o verso 2. Ele diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Quando o profeta declara que ele tem visto e ouvido as declarações de Deus, ele está falando: Senhor, não é mais a respeito daquilo que eu tenho observado. Ele para de questionar o Senhor a respeito do método com que o Senhor está conduzindo o seu povo. Ele para de fazer questionamentos a respeito daquilo que ele tem visto crescer no meio do seu povo. E o coração dele agora se volta para o Senhor e ele fala assim: as tuas declarações, e eu tenho ficado alarmado. Esse ficar alarmado, ele precisa gerar no nosso coração. Digo, quando nós vemos e entendemos
quem o nosso Deus é, quando nós o enxergamos, isso precisa produzir nos nossos corações transformação, mudança de atitude. E não tem como ninguém falar assim, olha, o Senhor revelou isso no meu coração, ou revelou aquilo, ou eu tive um encontro com o Senhor, e a vida continuar do mesmo jeito. E a gente tratar isso como se a gente estivesse escovando os dentes. E eu chegar aqui e falar assim, gente, eu tive um encontro com Deus. E está tudo bem. O próprio profeta declara, eu fiquei alarmado. E aqui traz algo que a gente precisa ter claro na nossa cabeça. A Bíblia fala, e eu separei 3 exemplos aqui para compartilhar com vocês. Abram, por favor, em Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículos 5 e 7. Diz assim, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz. Em uma outra tradução, Isaías pega e fala que ele não é digno de estar ali, porque os olhos dele viram o rei. Homens, mulheres, quando têm um encontro real com o Senhor, a sua estrutura física é mexida, é tocada. Nós sentimos na nossa carne, nós tememos por aquilo que nós vimos, porque o nosso Deus é santo e soberano e não pode ser tratado como algo natural ou normal. Porque se nós fazemos isso, há 2 explicações. Ou nós não vimos um Deus verdadeiro, ou nós não conseguimos entender quem Ele é. E isso nos faz pior do que aqueles que ainda não tiveram um encontro real. Apocalipse, capítulo 1, 17 a 18. Diz assim, quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho chaves da morte e do inferno. Êxodo, capítulo 3, verso 6. Diz assim, disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para o Senhor. Meus irmãos, grandes homens da Bíblia, tiveram um encontro com o Senhor. Grandes homens viram, a exemplo de Abacuque, aquilo que o Senhor havia preparado. E eles sentiram o físico deles respondendo a esse encontro. Eu confesso para vocês que, de todos os textos que eu li, o de Apocalipse foi o que me chamou um pouco mais a atenção. Porque João já era primo de Jesus. Foi ele que anunciou a vinda de Jesus. Ele participou de toda a história. O Espírito Santo estava com ele. Ele viu os milagres. Ele foi aquele que abriu o caminho, que fez a anunciação. E aí, quando ele está preso na ilha de Patmos, que o Senhor se revela para ele, ele diz assim, eu caí como morto.
porque eu entendi na presença de quem eu estava, porque eu reconheci de quem é a soberania, qual era o poder que estava diante de mim. E eu entendi, perdão da palavra, que em mim não tem nada que possa ser comparado ao tamanho da grandeza revelada a esse Deus. Nós precisamos entender e reconhecer quem é o Deus que nós servimos. E isso precisa mexer nas nossas entranhas, a exemplo do que Abacuque fala aqui no seu livro. Tudo nele foi mexido. Tudo ficou estremecido. Tudo no seu corpo ficou fora do lugar. O nosso Deus é um Deus soberano. O nosso Deus, como diz no final do capítulo 2, o nosso Deus está no templo. Ele continua no controle das coisas. Quando nós ouvimos e entendemos quem é o nosso Senhor, quando nós ouvimos e entendemos quem é o nosso Deus, a nossa vida muda. Nós precisamos ser transformados por aquilo que nós temos visto. No finalzinho do capítulo 2, do versículo 2, ele diz assim: Senhor, aviva a tua obra. O profeta do avivamento, ele não estava procurando algo momentâneo e muito menos instantâneo. Na sequência ele fala assim, olha, para que as futuras gerações possam ver aquilo que o Senhor tem feito. Para que todas as épocas, na minha tradução está assim, para que todos também, em nossa época, e aqueles que estão por vir, possam ver as maravilhas que o Senhor tem feito. O avivamento, meus irmãos, não é um instante, não tem um molde que a gente possa seguir, não é uma ação que é feita, não é um arrepiar, não é um templo cheio. O avivamento verdadeiro, ele começa quando nós clamamos e reconhecemos quem o Senhor é. Quando nós entregamos e confessamos os nossos pecados e intercedemos para que a obra do Senhor seja contínua no nosso meio. Nós temos nos portado como uma geração egoísta. Nós temos andado de forma egoísta. Se o Senhor não fizer aqui e agora aquilo que Ele me falou, não acontece. As nossas orações têm sido instantâneas. Nós não temos pensado naqueles que estão por vir. Quando nós pensamos em avivamento, nós relacionamos a choro, a arrepio, a revelação de dons. Não que isso não faça parte, mas isso não é o principal. Não é essa a função. Não é isso que deve nos mover. É o reconhecimento de quem Deus é. Porque num povo que reconhece quem o Senhor é, essas coisas acontecerão naturalmente. A questão é que nós temos buscado dia a dia ações que sejam visíveis aos nossos olhos. Porque se nós viemos para um culto, que é para ser um grande evento, e ninguém vem aqui na frente, não adiantou de nada, foi muito fraquinho. Se não há imposição de mãos, se não há falar em línguas, o Senhor não estava lá. Quem somos nós para determinarmos a ação do Senhor no meio do seu povo? Um povo de coração obstinado, distante, que tem andado por aquilo que tem visto e não pela confiança e consciência de quem Deus é. Abacuque nos resgata. E aqui nós precisamos aprender outra questão com Abacuque. Quando o Senhor fala para ele no capítulo 2, escreve em tábuas aquilo que você vê. Nós olhamos e falamos assim, nossa, é para ele escrever as profecias. Fato. Mas Abacuque tinha entendido tanto qual era o seu papel, que ele escreve, inclusive, as suas fraquezas. E elas estão sendo expostas hoje aqui no nosso meio. Um profeta que havia perdido
a capacidade de olhar e reconhecer a soberania do Senhor. E isso aqui precisa, de alguma forma, mexer no nosso coração. Precisa trazer acalento para os nossos dias. Porque nós precisamos entender que nós não somos super-homens e super-mulheres. Nós precisamos entender que todos nós estamos passíveis de fraqueza. E é por isso que o soberano e todo-poderoso é Deus. As nossas estruturas são abaláveis. Nós somos pó. Viemos de lá e voltaremos para lá. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus, Ele é soberano em todos os seus caminhos. O poder está na sua mão. Nada acontece que Ele não esteja no seu controle. À medida que Abacuque vai falando aqui, ele vai lembrando. Ele fala assim: Senhor, aviva a tua obra. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-nos conhecida a tua ira. Lembra da tua misericórdia. E aqui é interessante quando ele está falando com o Senhor, é porque ele está falando assim: Senhor, nós precisamos lembrar que na mesma medida que o Senhor tem misericórdia, o Senhor também trata com ira e justiça aqueles que estão distantes do Senhor. Do versículo 5 para frente, Abacuque começa a declarar a soberania do Senhor. E ele começa a lembrar de quem Deus é. Porque nesse momento, ele já está arrependido de tudo, de como ele começou essa conversa com o Senhor. Ele olha e ele fala assim: Senhor, há uma necessidade de transformação em mim. E aqui, é muito interessante quando a gente começa a prestar atenção, em especial eu vou chamar a atenção de vocês, no versículo 5, que diz assim: as pestes vão adiante dele, e a praga destruidora o seguirá. O que Abacuque está falando aqui? Ele está lembrando de quando o povo estava cativo no Egito. E eu confesso para vocês que até essa semana eu sempre ficava pensando assim, porque a Bíblia relata que quem endureceu o coração de Faraó? O Senhor. E é contraditório a gente pensar que Deus vai lá e endurece o coração de alguém para quê? Para que não deixe o povo dele ir. E aí você fala assim: não bate, porque Deus é amor. Ele vai e endurece o coração de um povo? Só que quando a gente vai lá e aprende sobre as 10 pragas, existe uma razão para isso ter acontecido. E a razão que aconteceu lá com o povo hebreu, quando estava no Egito, é a mesma razão, porque muitas vezes nós hoje passamos por situações dentro da igreja. Quando o Senhor endurece o coração de Faraó para que não deixe ir, e ele começa a mandar as pragas, existe um propósito no coração do Senhor, que às vezes demora 2024 anos para a gente entender. O Senhor estava destruindo cada uma das divindades que haviam no Egito. Cada uma daquelas pragas que foram destruídas representavam uma das divindades que haviam sido criadas no meio do Egito. Aí você fala assim: tá, mas e aí o que tem a ver? Tem a ver que os hebreus estavam há tanto tempo cativos no Egito, que eles estavam passando por uma crise de fé e de identidade. E eles precisavam ser libertos do cativeiro que eles estavam, na certeza de que Deus era Deus soberano. Era muito mais fácil, na minha cabeça, o Senhor, Faraó, ter falado assim na primeira praga: some, não quero nem conversa com esse povo aqui. Só que sabe o que aconteceria? Se isso tivesse acontecido na primeira praga, graças a Deus que quem ganhou foi o prefeito tal. Agora é a minha chance de entrar e ter um novo emprego. E normalmente a nossa frase começa com graças a Deus. Mas as honras nós damos a homens. Porque agora uma nova história começa.
porque ainda bem que fulano está em tal lugar. Agora a gente vai ter tranquilidade. É doido, né? Quando a gente olha lá para as pragas do Egito e entender que o povo teve que passar pelas 10, para que quando eles saíssem de lá, eles olhassem para trás e falassem assim: verdadeiramente há um Deus só, poderoso. E é o Deus que está nos libertando. O nosso coração, meus irmãos, é inclinado a voltar às nossas raízes. E as nossas raízes, como o salmista declara, nós fomos criados em iniquidade. Em pecado nós fomos concebidos. Em pecado nós temos crescido. É uma renúncia diária? Sim, é uma renúncia diária. Mas é fácil se a gente parar para olhar na nossa história. Tem dias que a gente vai olhar e vai falar assim: o que tem fazer isso? Não tem nada demais. O que tem? Todo mundo faz. E a gente vai voltando para as velhas práticas. A ponto da gente desejar voltar a viver num cativeiro. Porque as renúncias são menores. Quando Abacuque vem aqui e fala, nesse capítulo, no verso 5, a respeito de que a pestilência segue os seus passos, as pragas seguem os seus passos. Abacuque está falando assim: não há nada que não esteja no controle. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui é revelada outra coisa que precisa gerar esperança no nosso coração. Para nós que somos povo do Senhor, o Senhor trata com o seu povo. E o Senhor trata de maneira especial com o seu povo, porque Ele quer que o seu povo o reconheça de maneira soberana. Ele quer que o nosso coração seja inteiramente dele. O Senhor não nos chama para humilhação. O Senhor não destrói o seu povo, mas Ele nos purifica como ouro. Todas as vezes que o Senhor vem para tratar com o seu povo, não é na finalidade de destruição, mas é na finalidade de que o nosso valor seja provado e aprovado. E para aqueles que chegarem perto de nós, para aqueles que tiverem a oportunidade, que nós tivermos a oportunidade de falarmos sobre o Senhor, que eles consigam olhar para as nossas vidas e reconhecer o valor que nós temos. Valor que não foi adquirido mediante coisas corruptíveis. Quando o Senhor nos trata, é para que nós sejamos edificados. É para que nós sejamos aprovados com o mais precioso metal. E aqui no decorrer, ele continua falando sobre essas coisas. E aí, do versículo 6 para frente, até então, ele está falando sobre a glória do Senhor, sobre os feitos do Senhor, sobre como o Senhor agiu no passado e quais são as questões para o futuro. E a exemplo do salmo que nós lemos no começo, do verso 6 para frente, até o verso 7, Abacuque começa a olhar para a natureza. E ele fala assim: aonde o Senhor passar, nada permanecerá intacto. E eu gosto muito quando ele fala assim: olha, as montanhas eternas foram abaladas. O mar se abre na sua presença. Sabe quando a gente vê os anúncios de terremoto? Ou quando a gente está assistindo algum noticiário e ele fala assim, e a gente vê as imagens sobre o que aquilo causou? Eu confesso para vocês que uma das imagens que é estranho, mas que eu mais gosto de ver, que declara o poder do Senhor, é quando o mar está em ressaca. É quando aquelas ondas tomam um tamanho sobrenatural que a gente olha e fala assim: não vai sobrar nada. Só que se a gente observa o movimento das ondas, há um lugar que elas não passam. Porque o Senhor estabelece uma ordem.
É poder de Deus revelado. Aonde o Senhor está, nada permanece igual. A natureza não permanece igual. É poder do Senhor sendo revelado continuamente. E aquilo que às vezes gera temor no nosso coração, deveria servir para abrir os nossos olhos, para que nós reconheçamos quem é o Deus que nós servimos. Entenda que eu não estou falando que a culpa do aquecimento global, o degelo das geleiras, isso aí é responsabilidade nossa. Fomos nós que não soubemos cuidar daquilo que o Senhor deu. Mas o manifestar-se de Deus na natureza é poder de Deus revelado. Sabe quando a gente olha para os Alpes, para aqueles lugares, e saber que aquilo ali virará pó, quando o nosso Deus vier em resgate do povo? Não há estrutura que permanecerá inabalável quando o Senhor se manifestar. Não há situação que não será transformada quando o Senhor se manifestar. Verso 12 e 15. Do 12 ao 15. Diz assim: com zelo e grande furor andastes a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteastes Goim, nações pagãs. Partistes para salvar a tua gente, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, despindo-lhe por completo, da cabeça aos pés. Transpassas a cabeça dos seus valentes com as suas próprias lanças, quando saíram com um terrível ciclone, a fim de nos espalhar com maligno prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu abrigo. Eis que tu marchas com os teus cavalos pelo mar, agitando as grandes águas. O Senhor é salvador do seu povo. O Senhor sempre vai vir em direção ao seu povo. E Ele não virá de qualquer jeito. Eu acho muito bonito quando Ele fala assim: eis que tu marchas com os teus cavalos, no versículo 15, pelo mar, agitando as grandes águas. Quando o Senhor vem em resgate do seu povo, Ele não vem como um Deus amoroso, como um Deus pacificador. O Senhor vem com grande exército e poderio que Ele tem. E aí eu gostaria que vocês tentassem imaginar essa cena aqui, do Senhor marchando sobre as águas, com uma cavalaria imponente e poderosa, e o mar se abrindo, porque não é Deus que desvia o seu caminho, é a natureza que se abre para que Ele passa. O Senhor não corta caminhos, Ele não cria atalhos. Aquilo que Ele tem planejado para o resgate do seu povo, assim se cumprirá. E todos olharão e verão a sua manifestação. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, querendo ou não. Querendo ou não. Sabe aquela música que nós cantamos, que fala assim: não vou cantar por misericórdia de vocês, mas que ela fala assim: os montes se abalam, os reinos se curvam. Ninguém ficará indiferente quando o Senhor vier para resgatar o seu povo. Mesmo a nação mais poderosa, mesmo o governo mais valente, mesmo aquele que tem maior poder, se dobrará na presença do Senhor, porque o Senhor veio para resgatar o seu povo. Os mares se abrirão para que Ele passe no meio. Os montes serão aplainados. Só que aqui agora, vai mexer um pouquinho com aquele sentimento de: viu, tocou no ungido do Senhor. Quem mandou se levantar contra a igreja do Senhor?
no verso 16, o Abacuque diz assim: ouvi e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, os meus joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Na King James diz assim: assim que ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação, que virá sobre o povo que nos oprime. Às vezes, nós temos gerado no nosso coração um sentimento de falsa justiça. Só que a Bíblia, ela nos alegra que ela nos alerta que nós não devemos nos alegrar com a morte do ímpio. O que Abacuque viu aqui era terrível. O que aquilo que foi revelado a Abacuque pelo Senhor, causou temor no seu coração. E ele olhou para uma nação e ele fala assim: eu vou ficar em silêncio, porque aquilo que os meus olhos viram é terrível demais. A justiça do Senhor não é algo prazeroso a ser visto pelos nossos olhos, porque a justiça do Senhor envolve destruição. A justiça do Senhor envolve aniquilação. A justiça do Senhor vem seguida de morte para aqueles que não o conhecem. Nós precisamos olhar e ver para essas situações. E silenciar os nossos lábios. Para que a gente não saia de um extremo ao outro e comece a agir com justiça própria. Aquilo que o Senhor está revelando a Abacuque mexeu nos ossos dele. Ele fala assim: a podridão entrou. E eu imagino que ele sentia dor nos ossos dele, porque é isso que o texto está falando. Os lábios dele tremiam a ponto dele não conseguir continuar conversando e orando. Só que ao mesmo tempo acontece algo maravilhoso que precisa enraizar no nosso coração. Abacuque tem os olhos dele abertos e ele vê tudo o que vai acontecer. E nisso de ver tudo o que vai acontecer, é como se ele estivesse falando assim: olha, o pior político ganhou. Justamente aquele que não dava para ganhar. Aquele que tem maior número de processos. Aquele que tem maior número de leis para serem aprovados que vão contra o povo do Senhor. A economia agora vai lá para o chão. Nós vamos passar por tempos difíceis. Perderemos emprego. Talvez tenhamos os nossos bens apreendidos. Perderemos a nossa liberdade. E quando o profeta está falando tudo isso, que é o que fica claro, aqui no verso 17, ele fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Eu vou pegar um exemplo que eu ouvi o Guto falando na semana passada, e eu acredito que seja o melhor exemplo para a gente estar entendendo, porque ele é fácil. É como se Abacuque pegasse e falasse assim: Senhor, eu estou entendendo que aquilo que está acontecendo lá nos países comunistas, eles chegarão aqui. Eu estou entendendo que a fartura que nós temos hoje
ela não existirá mais. Eu estou entendendo que o meu salário, que é de 1.000, ele vai cair para 500. Eu estou entendendo tudo isso, Deus. Só que agora eu também reconheço que os meus olhos foram abertos e eu vejo a sua soberania e o seu cuidado sobre toda essa situação. Ele fala assim, eu não estou mais me importando como é que a economia vai desenrolar. Eu não estou mais me importando como é que as coisas vão acontecer, se os preços vão subir de sobremaneira no mercado e a nossa moeda vai ser desvalorizada, se vai se iniciar uma perseguição ferrenha sobre mim. Eu já entendi que essas coisas vão acontecer. Só que agora há paz no meu coração. Porque agora eu reconheço quem é o Senhor, o soberano. Eu reconheço quem é o Deus que está no controle de todas essas coisas. E a partir desse momento eu saio do desespero, da insegurança, e eu começo a andar por fé. Lembra o que o capítulo 2 fala? O justo viverá? A nossa fé não se baseia no que nós vemos. A nossa fé se baseia na confiança que nós temos no Senhor, em saber que Ele é Deus que zela pelo seu povo. E ainda que nós passemos por um momento de tribulação, por um momento em que as coisas não estejam boas, em que a safra do país não seja boa, em que o preço do gado caia, em que o meu serviço não dê mais renda, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. E essa declaração, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. O coração de Abacuque agora está em paz. Ele não liga mais sobre o que a Babilônia está fazendo. Ele não se importa no sentido de perder a paz a respeito daquilo que ele tem visto. Porque ele reconheceu a soberania do Senhor. Porque ele voltou e a sua fé foi novamente restabelecida. A sua confiança está inabalável. E ele fala com prazer, eu me alegrarei no Senhor. Porque é isso que importa, é isso que faz a diferença. É ter a confiança no Senhor que vai me sustentar, que vai me ajudar a passar por toda essa situação. O nosso Deus tem todo o poder. A nossa confiança, quando nós reconhecemos um Deus inabalável, nós descansamos, apesar do cenário que nos cercam. Eu sempre confundo a referência do texto, mas eu irei citá-lo. Não andeis ansiosos sobre coisa alguma. A cada dia basta o seu mal. Olhem para as aves do céu. Por que é que nós temos perdido a nossa paz sobre coisas que nós não podemos controlar? O nosso Deus tem se revelado soberano sobre todos os aspectos da nossa vida. A última palavra vem dele. E aqui no finalzinho, ele fala assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. Ele me faz andar altaneiramente. Abacuque começa o livro dele, declarando para o Senhor toda a sua insegurança, tudo aquilo que ele tem medo, tudo aquilo que ele não tem visto, tudo aquilo que tem roubado a paz dele, tudo aquilo que tem gerado inquietação, tudo aquilo que tem gerado questionamento na vida dele. E ele encerra o livro falando assim: agora eu estou com os pés como os das corças. E aí é óbvio que eu fui dar uma pesquisada para entender, porque várias vezes a corça é citada. E aí nessa pesquisa toda, eu descobri que quando ele está falando isso, é porque é corça. E quando ele fala assim, ele me faz andar altaneiramente. Ele vai para lugares que são elevados. E os seus pés agora não vacilam mais.
Ele tem a capacidade de andar sobre lugares que são íngremes, sobre montanhas, onde os predadores não conseguem chegar. E aqui há uma virada de chave no entendimento. Para quem começou um livro falando assim, Senhor, eu não dou conta mais de andar. Não dá vontade de sair de casa, porque a iniquidade tem se multiplicado. Agora ele fala assim, eu ando, e eu ando por todos os lugares. Lugares que antes pareciam impossíveis, porque o Senhor tem me sustentado. E assim como as ovelhas, e aqui nós vamos para a parte da aplicação pessoal, para encerrarmos. Assim como as ovelhas, as corças, elas não têm boa visão. Elas têm uma visão muito limitada, elas não são míope como as ovelhas, mas elas não enxergam muito bem. Mas assim como as ovelhas, elas têm excelente audição. Elas conseguem ouvir o menor ruído a quilômetros de distância. Elas detectam os predadores mais silenciosos a quilômetros. Porque elas são animais que são também, a exemplo das ovelhas, frágeis e fáceis de serem pegas. Por que o Senhor compara tanto o seu povo com a ovelha e com a corça? Por que quando nós, o povo do Senhor, é comparado com o povo, nós não somos comparados com animais ferozes, valentes? Porque a nossa visão é curta. Porque nós mal enxergamos aonde nós estamos. Quando eu estou sem óculos, eu não consigo ler o que está escrito na minha Bíblia, aqui na minha frente. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos para entender aquilo que o Senhor tem falado e tem revelado ao coração da igreja dele. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para reconhecer a voz do bom pastor a respeito daquilo que ele quer revelar a cada um de nós, a sua igreja. Eu creio que nós estamos prestes sim a viver um grande avivamento, porque eu creio que está muito perto a volta do Senhor Jesus. Só que nós precisamos entender algo que fica muito claro no livro de Abacuque. O profeta que ora e é declarado e conhecido agora como profeta do avivamento, ele não operou sinais e maravilhas. Pessoas não foram curadas. Não houve derramamento de dons através dele. Mas quando ele entende quem é o Senhor e volta para a sua torre de vigília, ele fala assim, Senhor, fala comigo. E ele vai em busca dos antigos escritos para ver aquilo que o Senhor quer falar com ele. Nós temos a palavra do Senhor revelada no nosso meio. E às vezes nós não lemos e queremos viver algo que não há condições de ser vivido se nós não ouvirmos a voz de Deus. Como é que nós ouviremos se nós não lemos aquilo que Ele deixou escrito para nós? Quando ele entende isso, ele dobra os seus joelhos e começa com uma confissão de pecado. Começa reconhecendo que ele não é ninguém e declarando a soberania do Senhor. Princípio para vivermos avivamento: palavra de Deus e oração. Nós precisamos estar firmados. Nós precisamos, como o profeta diz, comer desse livro e ele se tornar tão real, para que nós possamos olhar e reconhecer a soberania e o cuidado de Deus em todos os lugares. Sabe por que nós não conseguimos reconhecer o Senhor? Por que nós andamos pelo que nós vemos e nós nos desesperamos com o cenário que está diante de nós? Porque nós não reconhecemos a soberania do Senhor. Nós não vemos um Deus que já foi revelado e que está disposto a cada um de nós. Não há avivamento sem leitura da palavra, que é onde Deus fala e trata com o seu povo. Não há avivamento sem uma oração de entrega,
de reconhecimento, de contrição, de declaração de que nós não somos nada. Nós somos homens e mulheres pecaminosos que precisam e dependem do cuidado constante do Senhor. Quando nossos olhos voltarem a reconhecer quem o Senhor é, quando nós entendermos a soberania do Senhor em todos os aspectos das nossas vidas, em todos os aspectos, em todos os lugares das nossas vidas, nós veremos e viveremos tudo aquilo que o Senhor tem preparado. E teremos condições, com espírito de sabedoria, de agir de maneira adequada. A gente tem que parar de fragmentar o povo do Senhor. Viemos para a igreja, no culto, erguemos nossas mãos, damos glórias a Deus, falamos em línguas, impomos as mãos, oramos uns pelos outros. Enquanto nós estamos aqui, 8h30, a gente está dando buzinada no semáforo, xingando o irmão, saindo uma palavra torpe da nossa boca, achando que não tem nada demais, ter um namoro que não santifica ao Senhor, ter conversas com homens e mulheres que não são os nossos cônjuges, que não santificam o Senhor. Nós nos esquecemos que o nosso Deus é Deus soberano. E temos andado desesperados por aí. O Senhor tem levantado o seu povo. O Senhor tem chamado novamente ao seu povo. E entendam bem, quando o Senhor se manifestar, no meio daqueles que o Senhor levantou, não haverá nem homens nem mulheres covardes, não haverá nem homens nem mulheres tímidos, que voltem, que retrocedem por qualquer coisa. O exército que fará parte daquilo que o Senhor vem para tratar no meio do povo dele, é um povo forte, destemido e corajoso e que não retrocede, mas que reconhece que depende do Senhor em todos os seus caminhos, que não é pela força do nosso braço, não é pelo nosso entendimento, não é pelo que nós sabemos ou pelo que nós temos, mas é pela dependência num Deus soberano e todo-poderoso, que pode todas as coisas. Aí sim, nós seremos um povo forte, que declara, que pode falar com confiança, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento, ainda que a minha despensa esteja vazia, ainda que o meu salário seja cortado, ainda que os inimigos cheguem à minha porta, eu confio no Deus da minha salvação, porque é Ele quem me sustenta, é Ele que me guarda. E nós conseguiremos descansar confiadamente num Deus que é Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Se coloque de pé, se você puder. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor, ó Deus, reconhecendo, ó Deus, que nós somos um povo que às vezes tem a nossa fé vacilante, ó Deus amado. Que infelizmente, às vezes os nossos olhos não estão fixados no Senhor. Que muitas vezes nós olhamos por circunstâncias que estão diante de nós. E temos permitido que isso tenha drenado a nossa fé. Senhor, nós te pedimos perdão porque às vezes nós nos esquecemos que o Senhor é Deus soberano e que o Senhor continua tendo o controle absoluto de todas as coisas. Senhor, aumenta a nossa fé. Dá-nos uma fé inabalável. Senhor, se necessário, mexe com as nossas estruturas, mas se revele de uma maneira tal, ó Deus, que o nosso corpo reaja à sua presença. Não nos permita continuarmos da mesma maneira, vivendo da mesma maneira, Senhor. O Senhor é um Deus santo. O Senhor é um Deus poderoso. E a tua palavra diz que o Senhor, como santo, não pode habitar em lugares onde o pecado, onde a iniquidade tem sido aumentada, Deus amado. Senhor, e como povo que depende do Senhor, eu quero te pedir agora, Deus, que o Senhor abra os nossos olhos.
assim como o Senhor fez com Abacuque. Que o Senhor nos permita reconhecer naquilo que nós precisamos voltar e consertar. Coloque cada um aqui, Senhor, daqueles que o Senhor tem preparado, que o Senhor tem separado. Permita que eles voltem para suas torres de vigia, para que eles possam ter os ouvidos, o coração e os olhos abertos, ó Deus, para aquilo que o Senhor quer fazer no meio do seu povo. Mas nos dê, ó Deus, um coração confiado no Senhor. Senhor, nos ensina a olhar com os teus olhos. Nos ensina, Senhor, a enxergar aquilo que o Senhor tem preparado. Aumenta a nossa fé, coloca a nossa confiança no Senhor, ó Deus. Para que nós possamos declarar que o Senhor é o Deus da nossa salvação. E que nada mais nos importa. Porque o nosso coração é inteiramente seu. Porque nós entendemos a sua soberania e porque nós nos entregamos por completo ao Senhor. O nosso coração está confiado em Ti, ó Pai. Nós queremos descansar no Senhor. Nós queremos ter a segurança firmada no Senhor, ó Deus amado. Aumenta a nossa fé, abre o nosso entendimento e coloque, Senhor, em cada um aqui uma sede e uma fome insaciável pela leitura da Tua palavra, pela oração. Por estar, Senhor, diariamente aos Teus pés, ouvindo e vendo aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que são seus. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos resgata. Obrigada porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigada porque o Senhor é quem cuida de nós e luta as nossas guerras. Mas não permita, Senhor, que isso nos dê um coração altivo. Que a Tua misericórdia seja novamente revelada a nós, ó Deus. E que nós possamos declarar com alegria, com tranquilidade, com fé, que nós nos alegramos no Deus da nossa salvação. E o Senhor é o único que tem a nossa confiança e a nossa esperança 100% depositados no Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.